Seja bem-vindo ao nosso primeiro Helpcast. É com muita alegria que nós queremos trazer para você tudo aquilo que você precisa para quê, Marcelo? Para ser aprovado, e acredito que a maioria das pessoas vão querer a medicina, né? A gente sabe que é o mais concorrido, a maioria da galera quer isso, e como nós três, né, da Help, quem conhece a equipe já sabe, fazemos medicina, a gente acaba falando sempre sobre isso, sobre a aprovação em medicina. Principalmente nosso foco é em faculdade pública, que é onde a gente acredita que você quer também, para não precisar pagar aquele boletão gigante. Que famoso dia 5. Que ninguém quer. Então, para falar sobre isso, a gente escolheu um tema que a gente considera muito importante, talvez o mais importante, que é o tema de se você sabe ou não como estudar e se isso faz diferença, como funciona a cabeça do ser humano, como que a gente aprende e como que a gente pode aproveitar essas formas de aprendizado para estudar de forma mais efetiva, para conseguir otimizar seu estudo. Sim, eu acho que isso é um problema né, Marcelo? Isso é um problema de base, digamos assim, porque hoje em dia ninguém aprendeu a estudar. E eu posso falar por mim também que às duras penas eu aprendi a estudar dentro da faculdade, depois de ter tido acesso a diversos artigos sobre neurociências, depois de ter quebrado a cabeça por inúmeras vezes, utilizando formas, enfim, técnicas que diversas pessoas falavam que eram as mais eficazes e nunca aquilo era eficaz para mim. Então, eu acho que a gente tem que começar exatamente por essa raiz do problema, que é onde a maioria das pessoas se encontram, né? Pulando de um material para o outro sem saber como começar a estudar de fato. Para você, Marcelo, o que você acha que é o primordial para uma pessoa começar a estudar da forma adequada? Acho que a primeira coisa é entender que, ao contrário do que muitas pessoas dizem, não existe várias formas de estudar e você escolhe a que mais se adequa a você. Existem pequenas nuances, pequenas peculiaridades da rotina de cada um, da forma como você divide seu tempo e etc. Mas na prática existem artigos científicos que mostram que tem formas que são mais eficazes e tem formas que são menos eficazes. Então, a partir do momento que a gente quebra essa ideia de que não, eu aprendo lendo 8 horas de apostila, para depois eu assistir 8 horas de videoaula, para depois fazer 2 questões, é assim que eu aprendo. Não, existem coisas que comprovam, existem estudos que já mostraram que existem formas mais eficazes, que não é essa que eu expliquei, e formas menos eficazes. Então, acho que o primeiro passo é entender que tem como melhorar a forma de estudar e se dedicar pelo menos um pouco a aprender como é essa forma, e aí a gente começa a entrar nas formas especificamente. Sim, e eu acho que isso é importante você ter comentado isso, porque a gente tem que entender o estudo como eficiência, e você, na jornada para o vestibular, você tem que economizar o seu tempo da melhor forma possível, estudar de forma inteligente. Gastar o mínimo de tempo possível que você poderia gastar para estudar aquele assunto, porque você tem que sobrar muito do seu tempo para você exercitar aquilo nas questões. Então, pensando nesse ponto de vista de rendimento, né, como você falou, essa pessoa aí que estuda às 8 horas, lendo a apostila, 8 horas assistindo aula e não sei quanto tempo também tentando fazer exercício para aprender um tópico, né, e você dava para ter estudado quase que 10 tópicos, aquela famosa frase, né, se você fosse para uma competição, né, de quem corta mais árvores a um determinado período de tempo, o mais inteligente seria de você passar algum tempo afiando o seu machado para depois ir cortar aquelas árvores. Então, de você primeiro começar a estudar, nunca isso pode ser entendido como uma perda de tempo. Pelo contrário, você vai ganhar muito tempo lá na frente. E isso é até não só uma primeira amolada do machado, mas tem até uma parábola, eu até fiz um texto sobre isso lá no perfil do Instagram da Help. Inclusive, se você não segue ainda, aproveita para seguir a gente lá no perfil do Instagram. Mas falando sobre, comparando um lenhador que era o bambambam lá da parada, ele era o que mais cortava a árvore, e determinado dia chegou um lenhador mais magro, mais velho do que ele e tal, e no primeiro dia ele cortou mais árvore do que o cara. E no outro dia ele chegou mais cedo e cortou mais árvore ainda para conseguir, no final das contas, ganhar do cara, e quando ele viu, o cara tinha cortado mais que ele. E quando ele foi entender, estudar, não vou entrar na parábola toda, mas o que estava acontecendo diferente, ele percebeu que às vezes entre determinadas quantidades de árvore, a pessoa parava e amolava seu machado. Então isso mostra que às vezes dedicar um maior esforço, se você faz o esforço na direção errada, ele pode estar mais te afastando do destino que você quer do que te aproximando. Então por isso que não basta só ter esse primeiro momento, que eu diria que é o mais importante, de aprender como fazer para depois começar, mas ter vários pontos de contato com a técnica, do como fazer, tá sempre revisando, tá sempre otimizando isso, e acho que é até uma vantagem de acompanhar esse tipo de vídeo, porque a gente está sempre comentando sobre esse tipo de tema, porque você vai sempre otimizando aquilo ali que você já faz e amolando o seu machado. Então, partindo por isso, pessoal, acho que é importante todo mundo ficar ciente primeiro de como que você aprende, né? Você aprende por diversas coisas, por repetição, por associação, outras coisas, e quando aquele conhecimento ele tem um teor emocional.
E para isso, né, esse teu emocional, aposto com você que você se lembra exatamente, igual eu, por exemplo, me lembro a roupa que eu estava vestido quando eu perdi o meu primeiro tio, por exemplo. O meu primeiro contato com a morte. Eu lembro que eu estava com camiseta laranja, com uma bola grande de beisebol aqui, que tinha um detalhe meio que verde. E lembro como se fosse hoje, do dia do velório dele, das circunstâncias, das pessoas que estavam próximas, porque aquela memória tem um termo emocional muito grande. Afinal de contas, foi o meu primeiro contato com a morte quando eu era pequeno. Então, juntando essas três coisas, a repetição, a associação e o teor emocional da memória, a gente consegue utilizar esses pilares, né, que o nosso sistema límbico, também com o nosso circuito de papéis, entrando em alguns termos até técnicos aqui da neuroanatomia, mas que são as partes relacionadas à formação da memória. E se a gente for parar para utilizar esses pontos, né, dentro do nosso aprendizado, a gente favorece, a gente amplifica o nosso aprendizado utilizando essas coisas. Por isso que a revisão é uma coisa tão importante, por isso que associar os conhecimentos a alguma coisa tão importante e por isso que errar, principalmente, é uma das coisas mais importantes. Porque toda vez que você erra, você condiciona um ambiente, um microambiente, que eu chamo assim, de um microambiente desagradável. Já que você não gosta de errar, o seu cérebro não gosta de errar. Porque você é meio que colocado em uma situação que algo está em oposição a você. E naturalmente a gente não gosta disso, a gente se sente desconfortável, né? Quando as pessoas olham pra gente meio que estranho, a gente se sente desconfortável, claro que de uma forma um pouco maior, mas toda vez que você tem contato com o erro, você também é submetido a um ambiente assim. Por isso que tentar, que associar, que repetir, favorece tanto a formação de memória de longo prazo. E aí isso é muito claro quando você pega um exemplo de talvez de uma prova que você fez há 5 anos atrás, você ficou muito revoltado com uma questão que você errou por besteira, uma questão na prova lá da sexta série, da sétima série. Muito comum. Em qualquer outro momento que a pessoa te perguntar sobre aquele tema da questão que você errou, você consegue explicar com detalhes aquela questão, sendo que todo o resto da prova, sei lá, tinha 15 questões da prova, as outras 14 questões você nunca lembra e não vai conseguir lembrar de forma alguma. Exatamente. Então, esse é o melhor exemplo para a questão de emoção associando a memória, né? Formação de memória de longo prazo. E exemplo falando sobre associação, é que todas as coisas que a gente aprende, se você pegar lá na criança, a forma como a gente absorve o conhecimento é basicamente de ver uma coisa acontecendo ou de viver uma coisa e tentar reaplicar aquela coisa que você viveu em outras coisas que você vive. Isso é associação. Então, quando você aprende, por exemplo, que quando você fala eles, você está falando de uma pessoa só, ou quando sua mãe fala eles, ele está falando de mais de uma pessoa, você começa a entender que você tem que acrescentar S para falar de plural. E é assim que a criança, lá no início, consegue começar a entender a linguagem e começa a entender como é que funciona o português. Isso para quem mora no Brasil. Então é sempre uma associação. Eu vi isso aqui acontecendo dessa forma e eu quero transpor essa coisa para uma outra coisa que eu estou querendo aprender. Então por isso que quando a gente entende, lá nas matérias mais básicas de matemática, de língua portuguesa, né, de interpretação, vai fazer muita diferença como você constrói esse aprendizado da base, porque você vai ver que quase tudo que você aprende depois, você consegue associar algum conhecimento adquirido nessa base, principalmente da lógica matemática, da lógica etc., exatamente, a vários outros conhecimentos. E tudo começa a fazer mais sentido. Ah, se isso pertence a isso, então aquilo também pertence, ou isso também é aquilo. E aí, é assim que a gente faz as associações que faz a gente aprender e principalmente lembrar de uma coisa depois. E tem um outro ponto também que é muito importante no estudo, hoje principalmente é entendido de forma muito equivocada, que são os descansos, né? Primeiro, o descanso hoje ele é superestimado pela maioria dos alunos, que estudam 5 minutos e param 1 hora, ao invés de fazer o contrário. Então a gente percebe que existe também nesse caso, né, Marcelo, uma falta de foco, de disciplina, de se manter ali naquele processo e justamente por conta dessa preguiça a pessoa acaba, enfim, percebendo que não atinge o resultado que deveria atingir justamente porque tem uma carga teórica muito pequena, mas agora trazendo para um outro lado que o descanso, a interrupção de um momento de foco para depois começar outro momento de foco ou talvez um momento de revisão, como até a gente propõe dentro do método Ninja, é importante porque esse momento de descanso não é simplesmente você descansar, é você forçar a sua memória a esquecer daquilo que é curto e focar-se naquilo que é de médio ou longo prazo. Toda vez que você começa a estudar alguma coisa e passa a fazer outra coisa completamente diferente, é como se todo aquele conhecimento começasse a sedimentar na sua cabeça, né? Imagina uma água, né, barrosa,
que você deixa aquilo ali parado e a terra começa a sedimentar e a água começa a se distinguir, né, da terra, é justamente aquilo que acontece na sua cabeça. Então tudo aquilo que vem para baixo, né, que são as memórias de longo e de médio prazo, você vai se focar naquilo, e aquilo que ainda estava em curto prazo que você perde, quando você descansa, você foca-se em perder aquilo que é de curto prazo, para no momento em que você for revisar, você tentar buscar essas memórias de curto prazo e jogar elas em médio e longo prazo. E por isso que o descanso tem um papel fundamental no aprendizado também, porque é quando esse conhecimento ele é sedimentado. E assim que entra o que ele falou de circuito de papéis. O que é o circuito de papéis? Nada mais é que toda vez que você pensa em determinada coisa que você já viu antes, você coloca aquela coisa em evidência novamente. Ele sai de uma região lá, que eu não vou entrar em detalhes da neuroanatomia, para outra região. Então sai da região onde está armazenada as memórias de longo prazo, que você já tinha estudado aquilo antes, mas lembrava mais ou menos, joga para essa outra região, que vai fazer associação com essa outra coisa e com outra coisa que você aprendeu no dia e com outra matéria que você já estudou. Toda vez que essa matéria gira no circuito de papéis, ela fica cada vez mais retida na memória de longo prazo. Então a gente tem que imaginar isso aí. Você tem como se fosse uma bolsa de memórias aqui, que é a memória de longo prazo, mas essa memória ela fica meio que apagada. Você viu ela uma vez, ela fica ali cinza, sabe, desvanecida, apagada. Toda vez que você coloca essa memória cinza em evidência e gira ela novamente no circuito de papéis, ela é novamente guardada nessa sacola, mas um pouco mais nítida agora. Depois, quando você revisa novamente aquele conteúdo e associa com outras coisas e de outras formas, de novo essa coisa vai girar, associar com várias outras coisas, com a emoção que você está sentindo no momento, com o professor que falou daquilo naquela vez, com aquelas questões que você aplicou naquela terceira ou quarta revisão, e essa coisa vai tomando cada vez mais uma forma nítida e clara, a ponto de, em qualquer contexto que você cobrar aquele conteúdo, a pessoa conseguir acessar aquela memória e te falar exatamente o que está dentro dela. Então, é basicamente esse tripé de revisão, de associação e de teor emocional de memória, que isso faz parte do entendimento do aprendizado em si, que você precisa aplicar de alguma forma esse tripé dentro do seu conhecimento para você, das suas formas de estudar, para você conseguir de fato ter algum resultado no seu estudo, porque a formação da memória acontece assim, e o objetivo seu é guardar o maior número possível de conhecimento, né, para chegar na prova e colocar aquilo em prática. Mas e a gente acaba esbarrando também, Marcelo, em um outro ponto, que é, por exemplo, você ter um conhecimento da teoria e não conseguir colocar aquilo em prática, né? Eu acho que isso aí tem principalmente relação com aplicar e associar pouco. Porque só que toda vez que você aplica, você associa de uma forma diferente. Exatamente. Então quando você pega lá uma questão que falou sobre um pedreiro construindo um muro e aplica a regra de 3 naquilo ali, você associou a regra de 3 com determinada matéria. Então, primeiro, que aquilo já facilita para você guardar isso de longo prazo. Segundo, que você aprende como aplicar aquele conteúdo em um contexto de um pedreiro construindo um muro e etc. E várias outras coisas que se associam com um pedreiro construindo um muro ou situações parecidas. Quando você pega uma nova questão e aplica de novo, mas agora, ao invés de um pedreiro construindo um muro, você está falando sobre a quantidade de máquinas construindo parafusos, e você precisa aplicar novamente a regra de 3 naquilo ali, talvez com uma pequena diferença de uma questão para outra, você associa com um novo contexto, junta com o seu conhecimento prévio de imaginação, de imaginário, de como que é uma máquina construindo um parafuso. Não sei se vocês conseguem visualizar isso, mas toda vez que você pensa, visualiza a questão e executa aquela matéria dentro daquele novo contexto, você associou com uma coisa diferente e você aprendeu como aplicar em um novo contexto aquela coisa. Quando você junta várias questões abordando o tema de formas diferentes, você acaba construindo um imaginário daquele tema que te permite aplicar em diversos contextos diferentes. Então, por mais que depois na prova não cobre nem pedreiro nem máquina, a questão que cobrar, ela vai ser de alguma forma associável ou às questões de pedreiro que você viu e semelhantes, ou às questões de máquina, ou às questões de alguma outra coisa. Então, acho que aprender como tirar do campo teórico e colocar no campo prático de realizar a questão, não existe forma melhor do que fazendo várias questões de formas diferentes, utilizando resoluções diferentes, com temas e textos diferentes. Isso bate em outro ponto também, que é o intuitivo, o quanto que o intuitivo também faz parte também da formação de uma nova memória e também do próprio ponto de vista do aprendizado. Aí eu costumo dizer também para os meninos também concordam comigo nisso, que a gente costuma aprender por padrões. E justamente quando a gente começa a fazer essas associações, rapidamente quando você bate em outra questão parecida com essa, com aquela que você foi abordada, rapidamente, opa, peraí, o raciocínio dessa questão é assim, assim, assado.
porque você aprendeu por padrão. Aquilo se parece com isso daqui. Então, por exemplo, você vê uma figura lá de 4 lados, agora você diminui um pouquinho lá daqueles lados, você muda aquela figura, você transforma, por exemplo, um quadrado num trapézio, só que você sabe que isso daqui é semelhante àquilo ali, o quadrado é semelhante ao trapézio, os dois têm 4 lados. Existe uma forma de organizar isso daí. Então, justamente quando você é submetido a alguma coisa que se parece com outra, você consegue armazenar aquilo melhor na sua cabeça. Isso vai criando cada vez mais um arsenal maior daqueles conhecimentos, porque você foi exposto a diversos tipos de coisas diferentes, mas que tudo segue uma sequência lógica, tudo aquilo é meio que parecido de alguma forma, né? Criando esse grande padrão para você conseguir resolver qualquer tipo de questão, colocando assim em prática o conhecimento em qualquer tipo de questão. E aí tudo isso que a gente está falando aqui, a gente pode juntar esse pacote inclui associação, incluir emoções, a gente incluiu realizar questões no meio desse aprendizado e etc. em um único nome, que talvez você já até tenha ouvido, mas nunca tinha parado para entender o que é o que a gente chama de estudo ativo. É quando o aluno ele participa da matéria, ele participa do aprendizado. O que é o estudo passivo? Nós vamos diferenciar, né? Estudo passivo e estudo ativo, porque talvez você ainda não conhece, não tenha essa noção da diferença entre um e outro. Então, eu vou explicar estudo passivo, o Paulo fala um pouco do estudo ativo. Beleza. Estudo passivo é o que a gente já está acostumado. Então, basicamente, você aprendeu, se você está aqui e é um pré-vestibulando, você aprendeu de lá do ensino fundamental, na verdade, desde o pré ou desde o primeiro período, não sei, que escola, que é a forma de aprender, é você sentar numa cadeira, outros 30 e poucos colegas sentarem aqui na cadeira, e você assistir ali 4, 5 horas de aula na manhã, e uma pessoa te explicar tudo. Você funciona basicamente como uma esponja. Você absorve, a pessoa fala, você tenta absorver o máximo, copiar e decorar, às vezes gravar áudio para escutar depois, porque você só sabe receber. Então, por isso que a gente chama de estudo passivo. Você é um simples receptador, não sei, você é um simples recipiente de matéria e alguém está guardando essa matéria dentro desse recipiente. E a função, o protagonismo do aprendizado fica inteiro em cima do professor, da figura que está responsável por passar. E você é simplesmente a figura passiva. E isso é muito perigoso, né? E já trazendo um pouco para o estudo ativo, porque quando você participe, né, de um meio, né, e você anui com isso, você concorda com isso, de ser um estudante passivo, você terceiriza a sua responsabilidade de aprender. Então vamos pegar uma coisa, um exemplo muito claro que costuma acontecer muito dentro de vários cursinhos. O professor não deu conta de cumprir o cronograma até o vestibular, até o Enem, por exemplo. Então você cai, isso é fumo, certo? Ainda mais se ele, tipo assim, ele substitui, né? Ao invés de passar, por exemplo, pegar uma matéria que costuma aparecer muito no Enem, ele não revisou o tanto que deveria revisar, por exemplo, razão e proporção, mas está lá passando arco duplo, ciclo trigonométrico, apesar de que cai muito pouco, mas, enfim, a recorrência é muito diferente. E o professor focou nessas matérias, na hora de revisar razão e proporção, ele não revisou. Você está lascado, porque você terceirizou a sua responsabilidade de aprender a matéria mais importante de matemática. E com isso, seu professor passou o que ele quis passar. Então, quando você é um estudante ativo, você para de ter essa dependência da figura do professor e passa a ser o protagonista do seu próprio aprendizado, que é justamente quando você atribui a responsabilidade de aprender a você mesmo. Tá? Se você passa no vestibular, não é culpa, né, não é graças à escola, né? A escola não tem tanta importância nesse sentido, mas é graças ao seu esforço, né? Que por diversos outros fatores você acabou conseguindo aquilo ali e foi aprovado. Então você para de depender da escola para aprender e passa a correr atrás da própria matéria. E o estudante ativo, além de não ser mais apenas um recipiente da matéria, ele começa a ser um sujeito mais crítico ao que ele recebe. Porque ele tem acesso a outros conhecimentos, ele tem sede pelo conhecimento, ele procura aprender de outras fontes. Então ele para de aceitar qualquer coisa que é passada para ele, muitas vezes até com um viés ideológico dentro da própria escola. Não quero entrar tanto nesse meio, mas de que você, por exemplo, pode ser submetido a um determinado tipo de informação que dentro da escola é muito reducionista. Só que você vai ver por trás daquilo ali, existe uma gama de outros assuntos que você consegue aprender de forma muito mais profunda e às vezes até entra em divergência com o que é passado dentro da própria escola. Outro ponto também importante dentro do aprendizado ativo é que, além também de deixar a figura do professor um pouco de lado e correr atrás da matéria,
o próprio fato de você se tornar responsável, você para de criticar, de achar problema em tudo e para de ser aquele estudante mimizento que tudo é um problema para ele, ao invés de ele procurar solução, forma de resolver aquelas coisas, e para de falar assim, eu não sei, eu não passo no vestibular, eu não aprendi essa matéria, é culpa do governo, é culpa da escola. Meu querido e minha querida, a internet veio para revolucionar o mundo. Está te dando acesso a aulas como essa daqui, que antes, aqui vamos pegar aqui 10 anos atrás, as pessoas não tinham acesso. Conhecimento hoje é muito barato. Não vou dizer todas as pessoas, mas boa parte, a maioria esmagadora de jovens e adolescentes das diversas faixas socioeconômicas tem acesso à internet e com isso tem acesso ao conhecimento. Uns utilizam para perder tempo, outros utilizam aquilo para agregar. Então hoje é muito mais fácil ascender socialmente porque o conhecimento, que é realmente a ferramenta mais transformadora de todas, tá barato pra caramba. Simplesmente você abre o YouTube, por exemplo, e pesquisa a aula que você quiser lá dentro. Você segue uma página muito boa no Instagram, por exemplo, e consegue também ter acesso ao conhecimento que só aquele cara, antigamente, que era filhinho de papai, que estudava na escola mais rica, tinha acesso. Hoje você tem acesso a, por exemplo, todos os dados estatísticos de provas do Enem de forma muito simples. Você tem acesso às provas do Enem. Então perceba que quando você assume essa postura, eu vou dizer que é postura porque é uma mentalidade, é você parar de reclamar das coisas e começar a achar uma solução para as coisas. Você muda completamente de perspectiva e é muito mais provável que você aprenda alguma coisa, né? Então você começando a utilizar essa metodologia ativa de aprendizado, que é justamente o fato de você correr atrás da matéria, isso te tira aí de 95% dos seus concorrentes estão lá no estudo passivo, reclamando de tudo, achando ruim com o professor e não estão correndo atrás do conteúdo da matéria. E além dessa parte de se tornar o responsável, tanto o responsável pelo sucesso quanto o responsável pelo fracasso, não tem nada de errado nisso. Então, inclusive, existe um processo, existe uma caminhada. Inclusive, eu fiz uma live esses dias falando sobre isso. Que existem escolhas, na vida a prioridade é escolhas. Sim, então, a partir do momento que você define, minha escolha é estudar e passar para uma faculdade federal, porque eu quero ser médico, tudo bem. É sua escolha, não é? Alguém te obrigou? Não. Eu que quero, beleza. O que não pode é você assumir uma escolha que depende de determinada postura, assumir uma escolha que depende de determinadas renúncias, e essa escolha é para a esquerda, que é um caminho para a esquerda. Mas você está vivendo essa escolha para a esquerda, mas o tempo todo você quer desviar para a direita. Então você não quer abrir mão de todo final de semana sair. Não é todo mundo não pode sair, mas você quer sair todo final de semana. Porque seus amigos que não querem medicina, estão fazendo outra coisa, está saindo. Então você tem que sair todo final de semana. Você quer encher a cara no sábado, no domingo você acorda 1 da tarde e não consegue estudar nada no domingo, todos os dias da semana. E no final do ano, principalmente o estudante passivo, ele depois de não atingir, repare que ele escolheu, ele pelo menos falou que queria o caminho da esquerda, mas ele passou um ano inteiro caminhando para a direita. E aí chega no final do ano, ele não vai chegar no destino que ele mirou, lá no início do ano eu quero chegar ali. Mas ele caminhou o tempo todo para o lado contrário. E aí quando ele chega lá, ele vai culpar todo o contexto ao redor dele e menos ele próprio. Então, além dessa parte que o Paulo já comentou, o estudante ativo é o estudante que ele entende essa importância da associação do estudo da matéria. Então, enquanto ele está estudando, ele vai usar formas de associar aquilo com outras coisas para aquilo ali ser cada vez mais sedimentado. Então, como que funciona isso? Por exemplo, é quando você, durante o ato de estudo, você ao invés de simplesmente copiar, repetir o que está na apostila, você tentar explicar para você mesmo, tentar explicar para um colega ou alguém sobre o que fala aquilo ali. E nesse ato de explicar, para você fazer com que outra pessoa entenda, você precisa utilizar exemplos, você precisa utilizar do seu imaginário prévio para falar com a pessoa o que é razão e proporção. E eu acho que é por isso que o professor geralmente, você quer achar uma pessoa que domina determinado tema, é você procurar a pessoa que dá aula sobre aquele tema. Porque no exercício de procurar exemplos e ilustrações e formas de fazer o outro entender, você associa aquela matéria com diversos contextos diferentes. Usando a síntese. E quando a gente volta naquilo lá que a gente explicou, de como que funciona o aprendizado, a partir do momento que você precisa dar 8 exemplos diferentes para vários tipos de alunos diferentes, a partir do momento que você tem que pensar em histórias que contam, que você vai contar, que mostra claramente o que é aquela matéria,
você começa a montar uma série de associações cerebrais que, para você esquecer aquele tema, não basta esquecer aquela única conexão de isso quer dizer isso. Você tem que esquecer essa conexão e todas as conexões adjacentes que você fez esse conhecimento com outros, com as ilustrações, com os exemplos e com tudo que você usou. Então, o que é um estudante ativo? Em resumo, em síntese, é um estudante que é protagonista do seu estudo, ele que define, ele que vai olhar lá no início do ano quais são as matérias que vai cair no Enem, ele não vai depender exclusivamente do professor, não é pecado escutar uma aula, assistir uma aula, a gente acha que é até importante no processo de aprendizagem ter um momento onde você vê alguém te explicando, mas você não pode depender única e exclusivamente do que o professor fala, você vai buscar ativamente outros pontos e você vai usar técnicas de estudo ativo dentro desse momento de aprendizado. Isso envolve colocar descansos espaçados, isso envolve revisões espaçadas com tempos determinados, isso envolve utilizar exemplos que não está na aula, não simplesmente repetir o exemplo que está na aula, é tentar trazer aquela matéria que você aprendeu para um exemplo que você vive, para o seu dia a dia, né? Para o seu dia a dia, e quando você está explicando para alguém isso, fica muito mais fácil, muito claro fazer essas associações. Então, isso tudo é o pacote do estudante ativo. E esse estudante ativo, ele precisa de menos anos, comprovadamente precisa de menos anos para ser aprovado no vestibular. Ele precisa não quer dizer que um cara que não estudou durante todo o ensino fundamental e ensino médio, ele vai estudar ativo durante 2, 3 meses ou 6 meses e vai passar. Ele tem um processo do mesmo jeito. Existe um caminho, existe uma caminhada. Você mirou para a esquerda. O que você quer chegar ali, mesmo que você estiver caminhando no rumo certo, existe uma distância entre o ponto que você está e o ponto que você quer chegar. Então, para você atingir esse ponto, no nosso caso aqui o ponto é a aprovação em medicina na faculdade pública, você precisa trilhar o caminho certo por um tempo pré-determinado e, de preferência, com as técnicas corretas, que é o que a gente falou que envolve o estudo ativo. E essas técnicas corretas, juntando a analogia aqui do caminho, seria, por exemplo, ter um tênis bom, seria, por exemplo, ter o tênis adequado, né? Não estar com a calça muito apertada, não estar... Imaginou você ir tentando percorrer o mesmo caminho que seu colega, mas ele está de tênis, de short, comeu bem antes daquele caminho, você está com fome, você está de calça jeans apertada, de chinelo que está te machucando, e aí você vai passar a estrada inteira, por mais que vocês dois façam o mesmo esforço, no final das contas é óbvio que a pessoa que tem acesso a essas facilidades, ela vai chegar a uma distância maior no mesmo tempo. Então eu considero que aprender como estudar é mais ou menos isso, é se munir das ferramentas certas antes de começar a jornada. E aí depende também de estar na jornada correta, estar no caminho certo que a gente já comentou, e percorrer esse caminho por um tempo mínimo para que você alcance a distância que você precisa. Isso entra em duas coisas também, até a própria questão do esforço, eu achei interessante você ter comentado isso, porque essas pessoas que viveram o ano inteiro tentando ir para a esquerda, só que todo o tempo caminhando para a direita, essas pessoas elas têm uma expectativa altíssima do que elas querem. Só que ao mesmo tempo também elas têm uma produtividade muito baixíssima, porque nunca em momento nenhum elas ficaram correndo para a esquerda. Então você pega essa distância que você tem entre o quanto que você espera que chegue alguma coisa e o quanto que você não produz, o tamanho disso tudo é o tamanho da frustração que essas pessoas vão sentir. Então isso é um ponto importante porque muitos dos vestibulandos, né, eles têm uma expectativa muito alta de que eles vão conseguir aprovação em tempo recorde, não tendo feito esforço nenhum. E esperam que no dia da prova alguma coisa nova, vai passar um unicórnio correndo assim, vai sair uma princesa fada que vai falar o gabarito todo no ouvido dessa pessoa. Coração antes da prova. Fala assim, oh Deus, me ajuda. Se você não passa, é culpa de Deus ainda. E chega a beirar o ridículo, porque essas pessoas não se esforçaram e acham que a vida é assim, é fácil, né? Meu filho, minha filha, as coisas vêm depois de muito trabalho duro. Não foi uma ou duas questões que a gente resolveu para passar no vestibular, não. Foram milhares de questões para passar no vestibular. Porque tudo envolve esforço. A pessoa que passa sem esforço, ou ela é gênia, né, que é 0,001% da população, ou foi uma pessoa que estudou pra caramba para conseguir passar. Não existe isso de passou sem estudar, não. Então, você que é ser humano normal, igual nós aqui, você vai precisar se esforçar muito, tá? E beira o ridículo você achar que não, com muito pouco você vai passar, não é assim não. Faça o máximo que você conseguir. E é importante comentar isso, porque quando a gente fala sobre técnicas de estudo, sobre uma técnica, parece que uma técnica mirabolante, um hackzinho do estudo, que você vai estudar só 30 segundos por dia, 1 minuto por dia e passa em medicina em 1 ano. Então isso não existe, gente. É idiota pensar nisso. Por mais que você
é óbvio que se preparar para estudar da forma correta faz total diferença. Voltando à analogia do machado, por mais afiado que esteja o seu machado, você não pode pensar que você vai cortar uma árvore gigantesca com um único golpe ou sem bater nenhuma vez, só porque seu machado está extremamente afiado. E por que estudar de forma inteligente vai te colocar na frente de várias pessoas? Então vamos pegar primeiro um princípio importante aqui também, já na prática, de quando você vai estudar, como que você escolhe as matérias para estudar. Um princípio muito importante que é principalmente negligenciado pela escola é que eles não passam a matéria para você baseada em recorrência. Vou trazer um exemplo muito claro aqui para você. Vamos seguir a sequência aqui das matérias, por exemplo, que mais caem em matemática, como eu sou professor de matemática, as matérias que mais caem em matemática no Enem. Grandezas proporcionais, que engloba razão em proporção e porcentagem, geometrias, a plana e a espacial, funções. Essas matérias são as que mais aparecem. Se for pegar essas matérias aqui, elas equivalem a mais ou menos quase que 50% da prova do Enem de matemática, ou seja, 22 questões são dessas matérias, sendo que em média 10 questões são de grandezas proporcionais, razão em proporção e porcentagem. No último Enem foram 9, então não está fugindo muito da estatística não. Você pega 2 para mais, 2 para menos, gasta pesquisa do IBGE. Pesquisa de política. Mas o cursinho, por exemplo, não te passa essas matérias nessa sequência, para você primeiro aprender muito bem o que mais aparece, o que vai mais dar nota para você, que tipicamente são as questões mais fáceis da prova, por exemplo, em razão e proporção, e te passar isso em sequência. Isso não é passado dessa forma. E o aluno que tem acesso à sequência que o cursinho passa, por exemplo, que passa pelas matérias do primeiro, do segundo, do terceiro ano, começa lá em conjuntos, que praticamente não aparece no Enem, depois pula para funções, PEPG que cai pouco, aí depois ele vai lá para matriz, sistemas lineares que quase que não aparece no Enem, cai uma questão nos últimos 5 anos, uma questão de matriz, e acho que na verdade teve uma outra também de sistemas lineares que pediam lá tinha um gráfico mostrando as possíveis resoluções de algumas equações, mas de toda forma a escola não passa isso para você dessa sequência, então você sai muito prejudicado, porque você não se focou muito naquilo que cai muito, você se focou às vezes muito naquilo que cai pouco, e às vezes se focou muito naquilo que cai pouco é muito difícil. Um exemplo mesmo que todo mundo tem birra e não sabe é funções trigonométricas, por exemplo. É uma matéria que demanda tempo para o professor passar, principalmente aquela parte de arco duplo, seno A, cosseno B, cosseno A, que você decora aquilo, mas você não sabe aplicar aquilo. Então, você ocupa um espaço na sua mente com um conhecimento que você não sabe aplicar. Aquilo é chamado de espaço morto, tá? Aquilo não é útil para você. E você não sabe, ao mesmo tempo, fazer uma multiplicação lá com 2 ou 3 casas de decimais, que muitas vezes aparecem assim no Enem. Então você sai muito prejudicado, porque o que aconteceu primeiro? Ele não foi um estudante ativo, Marcelo? Ele terceirizou a responsabilidade dele de aprender a matéria, ele sequer correu atrás em saber o que era mais importante para o Enem e não seguiu essa sequência para aprender. E justamente por isso, no dia da prova, o que acontece? Vai mal. E é totalmente premeditado isso. E o pior problema é que além de ir mal, ela esperava ir muito bem, E o triste é que ela vai errar as questões do básico que ela não estudou o suficiente, que era muito recorrente, que com certeza estaria lá, e vai errar também a questão do difícil, que ela ficou tentando 1 milhão de vezes aprender, porque aquilo já é naturalmente difícil, então mesmo para quem sabe é complicado, pode ser que você não consiga. E segundo, você não aprendeu como aplicar aquele direito na prova. Então é aquela pessoa que, quando encontra uma questão da matéria que ela pareceu saber, porque ela estudou muito, ela gasta 20 minutos, 30 minutos tentando resolver, no final não consegue, e esses 30 minutos é o que falta para resolver outras 10 questões que ele tem que chutar direto no gabarito. Então às vezes uma pessoa que, mesmo nos simulados em casa, talvez não estava no ponto ideal, mas acertava ali 20, 25, 30 questões, sai com um resultado péssimo de 15, 18 acertos, que é inclusive a média que a gente tem no Brasil, E aí até um conceito, um nome que foi criado para isso, que pode ser aplicado na vida, é o princípio de Pareto. É um livro, inclusive. Exatamente. Tem várias pessoas que citam sobre esse princípio de Pareto, que é o princípio de que em qualquer coisa da vida você consegue aplicar que existe um 20% de foco que você pode, na verdade um 20% de conteúdo que você pode dar foco, que vai te entregar 80% do resultado. Então isso vale para a maioria das coisas da sua vida, mas a gente vai trazer aqui principalmente para os estudos. Isso que o Paulo falou são 3 matérias que são quase 50% da prova, mas você consegue separar ali 8, 10 matérias, talvez 15 no máximo, que você vai ter quase 80% de todas as questões que caem no Enem dentro dessas 10 ou 15 matérias.
E quantas matérias no total, quantos títulos e subtítulos tem em matemática durante o ensino médio? Então vamos colocar aí que tem mais de 100? E vamos colocar que com 20 títulos de matérias ali você consegue sanar 80%, eu tenho certeza que isso aqui vai bater até com sobra. Você tem um princípio de Pareto dentro da prova do Enem. Você consegue focar muita atenção em 20% do conteúdo, que representa até 80% das questões. A gente defende muito isso, é o que a gente fala de estudo baseado em recorrência. Levar em consideração a recorrência, estudar mais do que cai mais e menos do que cai menos. Exatamente. E outra coisa importante de falar, né, é sobre as revisões. Então, eu já tinha começado a comentar sobre as revisões lá atrás, mas existem estudos que já compararam crianças, colocaram 2 grupos de crianças, um estudo randomizado e etc., quantitativo, feito de forma muito séria, que pegou crianças e apresentou para elas uma história, colocou aquela criança para ler 10 vezes aquela história. No mesmo dia, 10 vezes seguida aquela história. Ela leu, e depois perguntou sobre temas daquela história para aquela criança. No primeiro dia, depois no 7º dia, depois no 30º dia, depois 6 meses depois, e foi avaliar qual foi a captação daquelas crianças daquela história que ela tinha ouvido, quanto que ela conseguia acertar mesmo depois de 6 meses de um ano. E um outro grupo de crianças foram expostos a mesma quantidade de vezes a história, 10 vezes, mas em espaços intervalados de tempo. Então ela leu 3 vezes hoje, aí ela leu mais 2 vezes depois de amanhã, por exemplo, aí ela leu mais 2 vezes daqui 7 dias, e depois leu uma vez daqui 30 dias, uma vez daqui 30 dias, e uma vez daqui 30 dias, até inteirar as 10. E depois essa mesma criança que leu dessa forma vai ser exposto, perceber que as duas viram 10 vezes a história, mas uma várias vezes seguidas e a outra em períodos espaçados. Ela vai ser exposta às mesmas perguntas e perceber uma discrepância enorme na sedimentação e na captação de longo prazo dessa criança que revisou de forma espaçada em comparação com a criança que viu a mesma quantidade de vezes tudo junto e não revisou de novo. Por isso que já foi provado os espaçamentos ótimos e existem vários estudos que mostram essa apresentação de o dia D, o dia D mais 1, que é o dia seguinte, o D mais 7, que é uma semana depois, e depois revisão a cada 30 dias. Inclusive a gente segue isso no nosso curso, no nosso programa de treinamento para o Enem, que é as revisões espaçadas nesses intervalos de tempo. Então, o aluno tem contato com a matéria hoje, revisa essa matéria amanhã, revisa daqui 7 dias e depois vai fazer um simulado a cada 30 dias que aquela mesma matéria é cobrada. Isso tem que ser aplicado principalmente nas matérias que são muito recorrentes, porque essas matérias é certeza que vai cair na prova. Eu acho engraçado, é o aluno que está estudando funções trigonométricas e não conhece potência de 10, por exemplo. Quando a gente pega a potência de 10, pode até ser que em matemática que tenha 5 ou 10 questões de potência de 10. Mas em química vai ter mais umas 5, em física vai ter mais umas 5, talvez é perigoso até em biologia ter um gráfico lá que envolve potência de 10. Ou seja, quando você pega lá, tem 25 ou 30 questões no Enem inteiro, todas precisam do conhecimento de potência de 10. Não existe um Enem que não precisa de potência de 10 para você fazer. Se alguém te perguntar, você não sabe trabalhar com multiplicação, divisão, soma e subtração de potências de 10, você acha a coisa mais difícil do mundo, e talvez ficou uma semana tentando entender o logaritmo e não conseguiu entender até hoje. Então acho que isso não faz sentido. Enquanto você não domina essas matérias recorrentes, um estudo baseado em recorrência, e faz revisões espaçadas dela, não justifica você gastar tempo e energia estudando outras coisas que pode ser que nem apareça. Exatamente. Então tem um ponto básico aí no Enem, né, que a gente divide esse tripé de coisas que são essenciais para o Enem, que até precede o estudo das matérias mais recorrentes, que é a matemática básica, que está dentro de toda a prova de matemática, obviamente, mas também dentro de física, dentro de química, dentro até mesmo das questões de biologia e de genética, por exemplo, que às vezes você precisa elaborar uma porcentagem de frequência de um determinado gene lá dentro de uma determinada família, no heredograma, e produção de texto e interpretação de texto. Se você entende esse tripé muito bem, você, sem estudar muita coisa para o Enem, você consegue, se estudar esses 3 pontos muito bem, né? Primeiro que toda a prova de humanas e de linguagens, você tira isso quase que de letra com o conhecimento de interpretação de texto, que é básico lá dentro. Por mais que fale assim, não, história, precisa estudar... Não precisa. Eu, sendo bem sincero, opinião completamente politicamente incorreta, mas a maioria das questões são de interpretação de texto, está lá na prova para todo mundo ver, você não precisa ter um conhecimento específico da matéria. Então, em humanas e linguagens, você meio que, tipo assim, tem uma nota boa só sabendo interpretar texto. Se você pega e casa com isso matemática básica, que você consegue até mais ou menos bem em matemática, acertando as questões mais fáceis da prova e tirando pelo menos uns 700 pontos, porque o TRI vai te jogar só para cima. E produzindo um bom texto,
e tirando, sei lá, os mais de 900 na redação, produzindo um bom texto, você vai muito bem. E além disso, para produzir um bom texto, você precisa ter um conhecimento de atualidades que te dá mais nota também humanas. Um conhecimento geral também sobre outras coisas que pode te dar nota também em questões de biologia, por exemplo, tem algumas questões de interpretação também. Então, de química também, por exemplo. Então, isso te coloca lá em cima, porque se você sabe o que é básico, enquanto está todo mundo correndo atrás de logaritmo, sendo que não aprendeu a trabalhar com potências de 10, sendo que, inclusive, o próprio logaritmo precisa de potências de 10 para você aplicar e fazer... Né? O cara pode bater cabeça na parede, né? No logaritmo que ele não vai conseguir. Não vai conseguir aprender, porque ele não fez o step back, né? Voltar para o que é importante, básico, elementar, para dar o step up, né? Porque ele não sabe trabalhar com o que é básico e justamente por isso ele falha, ele vai mal na prova. Então acho que é isso, assim, a gente não vai se delongar mais, mas deu pra gente, sintetizando tudo, a gente falou sobre o que é o estudo ativo, a diferença do estudo ativo para o estudo passivo, então isso é muito importante para que você que está me assistindo se torne estudante ativo e pare de agir de forma passiva. A gente falou sobre a importância do estudo baseado em recorrência, estudar o que mais cai com mais atenção. A gente falou um pouco sobre a postura do pré-vestibulando aprovado, né? E falou também sobre as revisões espaçadas. Falou a importância de revisar com intervalos de tempo definidos e ter vários pontos de contato com a matéria. Então acho que isso resume bem tudo que a gente falou aqui hoje, né? Exatamente, é basicamente isso. E então, nós contamos com você para os nossos próximos Helpcasts aí. Pode ter certeza que a gente ainda vai trabalhar muitos outros conteúdos com vocês para colocar você vestibulando, não sendo apenas um aprovado, mas também virando gente. Um forte abraço junto. E até a próxima.